De volta com o Plantão da Tarde desta terça-feira. Desde já o nosso muito obrigado pela audiência, pela companhia de sempre. Às terças e quintas tem Em Debate, é dia de debater, é dia de exposição de ideias para que você possa construir a sua opinião. Começando agora o Em Debate. Bom, todas as terças e quintas-feiras a gente vem com temas de relevância em âmbito local, regional, até mesmo em âmbito nacional. E são duas visões diferentes de cada tema colocadas pelos nossos debatedores para que você possa construir a sua opinião. Nós vamos abordar hoje o aumento das queimadas em Poços de Caldas e na região. De acordo com o Corpo de Bombeiros, nas 10 cidades de responsabilidade da primeira companhia, em agosto, foram atendidas em média 4 ocorrências envolvendo queimadas por dia. Já neste mês, até ontem, a média subiu para 5,7 queimadas por dia. Também vamos debater aqui sobre a Lei de Crimes Ambientais, número 9.605, que prevê que a multa seja aplicada mesmo que se a queimada ocorrer em propriedades particulares. Atear fogo em terrenos baldios e em área verde é crime ambiental, passível de multa que pode chegar a R$ 9.658. Já que em nossos estúdios, o professor de Ciência Política e Gestão Pública, advogado e mestre em Administração Pública, Camilo Oliveira. Muito obrigado, Camilo, pela presença. E também o professor de Ciências Jurídicas, advogado e doutorando em Direito Comparado pela Universidade Autônoma de Lisboa, William Louro também já está conosco. Muito obrigado pela presença. Bom, a gente sempre começa o Em Debate com uma introdução. E hoje a gente vai começar a introdução com o professor Camilo Oliveira, aqui no Em Debate. Boa tarde, Galo, boa tarde, professor William. Sempre prazer estar aqui. E se não bastasse toda a preocupação, todos os esforços que nós estamos tendo nos últimos meses em decorrência da pandemia do Covid, agora, com o tempo mais seco, com o calor mais intenso, nós temos enfrentado também esse grande problema que é o aumento do número dos focos de incêndio, das queimadas, e temos visto isso com grande preocupação, porque as queimadas elas não estão adstritas lá no Pantanal, como a gente costuma ver nas grandes emissoras de televisão. Nós aqui, na nossa cidade irmã Águas da Prata, aqui em Poços de Caldas, em Campestre, em Bandeira do Sul, ou seja, em toda a nossa região, nós estamos enfrentando diversos focos de incêndio, o que tem mobilizado não só o Corpo de Bombeiros, mas também a população, brigadistas, enfim, um grande número de pessoas, a fim de evitar que o mal maior aconteça. Já vem acontecendo com os animais que estão sofrendo, nós temos observado que diversos animais têm saído do seu habitat natural e vindo, inclusive, dentro de residências, estabelecimentos na cidade, o que nos gera uma grande preocupação. Mas uma preocupação ainda maior é ver a inércia do poder público em decorrência disso. Primeiro que no plano federal foi feito um desmonte do Ministério do Meio Ambiente. O Ministério do Meio Ambiente hoje ele é um anexo do Ministério da Agricultura, ou seja, ele serve e trabalha para que haja efetivamente o desmatamento e não o contrário. Não existe proteção à fauna e à flora a nível nacional. No nível estadual de Minas Gerais, nós vemos, contrariamente ao governo federal, um esforço um pouco maior. Mas esses incêndios demonstram a ausência de uma política pública específica para evitar esse tipo de acontecimento. E por que evitar? Porque é comum, todo ano acontece. Esse ano, infelizmente, talvez por fatores climáticos, a presença dos incêndios está ainda maior. E no âmbito municipal, a gente também vê a falta de uma política pública mais eficaz. Nós deixamos essa questão para o Corpo do Bombeiro, que é de responsabilidade estadual, mas poderíamos ter uma estrutura de meio ambiente, que hoje é junto a outra secretaria. Deveríamos ter uma estrutura específica para tratar dessas questões. Uma política pública adequada que pudesse evitar com que esse grande número de incêndios e tudo de mal que dele decorre fosse diminuído. Bom, agora a oportunidade de introdução por parte do professor William Louro. Muito boa tarde a todos que nos acompanham. Boa tarde, professor Camilo, Galo. Bom, é um problema muito grave, né? O professor Camilo bem explicitou. Além de toda aquela preocupação que nós temos por conta da pandemia que nós estamos vivendo, nós temos mais esse agravante, que também é prejudicial à saúde, né? Nós estamos vendo aí queimadas em toda a região, que prejudicam, né? As pessoas, né, passam mal
com toda essa fumaça que fica no ar aí, e isso é muito prejudicial à saúde, inclusive piorando alguns casos do Covid-19, né? A intoxicação dessa fumaça faz com que aquelas pessoas que são acometidas pelo vírus possam desenvolver aí uma gravidade da doença que não existiria se não fosse essas queimadas. Esse aspecto do fogo, né, que nós dominamos, né, nós dominamos o fogo, e isso possibilitou que o nosso desenvolvimento, com essa situação atual, isso vem com que todo esse avanço que nós tivemos com esse domínio caia por terra. De fato, o governo federal não tem nenhuma política pública para isso, muito antes pelo contrário, e concordo com o que o Camilo disse, nesse sentido, por conta dessa ânsia da agricultura, que é importante, a agricultura é sim importante, mas nós temos que, né, equalizar a atividade agrícola com o meio ambiente. Nós precisamos ter isso de forma saudável e equilibrada. E pela política pública do nosso governo federal, nós temos um privilégio a uma e um esquecimento e um completo abandono da outra com esse desmonte que houve aí no Ministério do Meio Ambiente, inclusive naquela fatídica reunião estabelecida lá, onde o nosso glorioso ministro disse que tinha que passar a boiada, ou seja, tinha que flexibilizar as questões ambientais, o que de fato vem acontecendo, porque as queimadas estão aumentando e as desculpas que são dadas são as mais espatafúrdias possíveis, até demonstrando ou questionando vídeos que foram mostrados como não verdadeiros. E na região a situação se agrava, as queimadas que podem ser espontâneas ou podem ser provocadas por ação humana, de toda forma, isso vem aumentando, e a falta de uma política pública de prevenção, porque como o próprio Camilo disse, isso acontece todos os anos, a falta dessa política pública de prevenção faz com que cada dia mais nós tenhamos queimadas, e aí nós temos que buscar o rescaldo, ou seja, apagar o incêndio propriamente dito, que é muito mais complicado do que você ter uma atitude preventiva. Tá certo, então introdução por parte de nossos professores, debatedores, e agora sim começando o debate desta terça-feira com o professor Camilo Oliveira. Professor, as maiores cidades do sul de Minas registraram este aumento no número de queimadas em vegetação em 2020, né? Essa combinação, como o senhor já citou, tempo seco, falta de chuva, favorece que as chamas se espalhem e causem mais estragos nesta época do ano. Mas, muito embora nós tenhamos já algo crônico em âmbito federal, desta não atenção para algo que é até previsível, digamos assim, pela questão sazonal, quando sempre temos as queimadas em diversas regiões do município, o senhor acredita que ainda há, como o senhor previamente comentou, uma falta de um trabalho direto dos municípios, trazendo um bombeiro civil municipal, talvez, implementando atividades para conseguir colaborar com os bombeiros militares que são de responsabilidade estadual? Galo, a verdade é que os municípios, sobretudo os pequenos e médios municípios, e nós estamos no estado com um grande número de municípios, eles deixam essa questão, eles entregam essa questão ao Corpo de Bombeiros, responsabilidade do governo do estado. E poucos são aqueles que se preocupam em elaborar políticas públicas próprias, municipais, respeitando as peculiaridades locais, para fazer um enfrentamento direto em relação a esses incêndios, a combater efetivamente esses incêndios e fazer com que o número diminua ano a ano e não ao contrário, né? Nós estamos aumentando o número de focos ano a ano. Isso se dá diverso a inúmeras questões. Primeiro, que nós estamos há séculos de atraso em relação a alguns procedimentos na agricultura. Então, muitos agricultores, pequenos agricultores, e não só eles, ainda se utilizam das queimadas para fazer aquela limpeza da área. Por outro lado, dentro dos municípios, nós também vemos muitas pessoas que têm o hábito, o costume de queimar lixo no terreno baldio, ou de, para não ter que custear uma limpeza mais adequada, se utiliza do fogo, que acaba gerando focos e risco a essa pessoa e a todas as vizinhanças. Então falta uma política pública. Aqui em Poços, nós não temos, por exemplo, uma estrutura municipal, uma secretaria municipal de meio ambiente que possa efetivamente defender essa causa, mas não só essa, a todas as causas relativas ao meio ambiente. Nós vimos, temos observado que o progresso ele tem sido muito contrário ao desenvolvimento de ações que cuidem do meio ambiente. Então nós temos aqui, a par dessa questão
questão dos fogos, nós temos inúmeras casas que estão avançando por áreas que não são áreas próprias, em ribanceiras, em morros, em barrancos, que prejudica a questão do escoamento fluvial, das águas da chuva. Então nós já vimos no passado enchentes, por exemplo, né, e aumentando o número de enchentes. Estamos agora vendo o aumento do número das queimadas, dos focos de incêndio, inclusive dentro da cidade. Não são só nas florestas, não. Nós vimos aí no domingo, ali no bairro Bortolã, que houve um incêndio de grandes proporções ali, o que gera não só a questão da saúde, né, a fumaça e toda a poluição que ela causa, que reverte para o ser humano, mas também uma preocupação muito grande que casas e pessoas sejam vitimadas por isso. Professor William, falando ainda deste tema, o senhor acredita que realmente existe essa negligência por parte de governos municipais ou que o principal problema, o núcleo deste problema estaria a falta de atividades por parte do governo federal ou estadual? Na realidade, o que acontece? Administrar é ter criatividade. Você, quando se propõe a ser um gestor público, né, e ser um prefeito, por exemplo, e ser um governador, ou ser um presidente da república, você tem que administrar com criatividade, porque os recursos são parcos. Nós não temos uma grande arrecadação, né? Nós temos muito mais necessidade do que propriamente arrecadação. Então temos que fazer muito com pouco. E aí vai a criatividade. Se você faz o mais do mesmo, você não vai conseguir gerir aquele município, aquele estado ou o próprio país, e sempre vai ter a reclamação de falta de recursos. Nós não temos recursos, nós não temos recursos. O que é preciso ser feito é um trabalho de prevenção. Se você não tem dinheiro, você vai ter que recorrer à iniciativa privada. E eu tenho certeza absoluta que a iniciativa privada, muitos empresários estarão dispostos a ajudar, exatamente porque eles são afetados, todos nós somos afetados com essa situação que nós estamos vivendo. Então o município precisa ter, o prefeito, o governador, o presidente precisa ter criatividade. Especialmente no nosso âmbito aqui, nas prefeituras, o prefeito precisa ter criatividade nesse sentido de estabelecer, não deixar só a responsabilidade para o bombeiro, que é um órgão que faz parte da estrutura estatal. Porque nós temos aqui, como nós dissemos aqui no início, você disse, Gala, no início, a nossa primeira companhia que atende 10 cidades. Então nós temos algumas cidades que não têm o corpo de bombeiros. E quando o bombeiro daqui vai para lá atender uma ocorrência, ele precisa ter alguém lá do município que conheça a região, que possa encaminhá-lo, orientá-lo no combate de fogo. E aí nós podemos ter as brigadas de incêndio, os bombeiros civis, ou até aquilo que a gente chama de defesa civil. O município pode criar, né, em parceria com a iniciativa privada, essa estrutura de prevenção para que a gente não fique apagando incêndio, né? Quando a gente fala falando apagando incêndio, como aconteceu aqui na nossa vizinha e querida Águas da Prata, eu vivi em Águas da Prata por muito tempo, não nasci em Águas da Prata, meus familiares são de lá, vivi lá por muito tempo. Nós falamos aqui em outra oportunidade, fui vereador, então eu tenho um carinho muito grande por aquela cidade. E o que nós assistimos no último final de semana e que está acontecendo foi algo muito chocante, desesperador. O fogo chegando muito perto da cidade, algumas casas tiveram que ser desocupadas, os macacos, relatos dos macaquinhos já que viviam a nossa fauna toda lá, urravam e não tinham, era uma situação desesperadora, porque não tinham para onde ir. Isso foi causado por uma falta de planejamento? De repente foi, porque toda vez isso acontece, e se a gente tem um trabalho preventivo, a gente pode diminuir esses focos, e diminuindo esses focos principalmente com a conscientização daquilo que o Camilo falou. Porque ainda alguns agricultores, pequenos agricultores, por falta de recursos, vamos dizer, utilizam a queimada para limpar a área, e se não for assim tão controlada, se não tiver um fogo controlado, pode causar, não estou dizendo que isso aconteceu na Águas da Prata no bosque, mas pode causar esses focos e isso vai se espalhando, enfim, e somado à situação do clima, que nós temos um clima muito seco, essa situação só tende a piorar. Bom, é importante que a gente possa falar de todas as esferas, né? No começo aqui nós falamos em âmbito federal, ambos debatedores, que realmente existe essa não atenção para todo o país. Falamos agora do âmbito municipal, quero entrar também, professor Camilo, no âmbito estadual, porque a gente percebe justamente nesse comentário do professor William Louro que, muito embora existe um excelente trabalho pelos bombeiros militares que desenvolvem, dão sua vida, eu costumo brincar que são super-heróis da vida real, né? Em muitos casos, os bombeiros militares,
a gente detecta mais um problema, né? A questão da falta de efetivo, porque são buracos que são causados. Nós tivemos casos em Campestre, por exemplo, que foram 4 bombeiros para combater um incêndio absurdo. E aí tivemos 30 servidores da cidade de Campestre ou aqui do sul de Minas que contribuíram. Isso aí é um risco também que é levantado, porque são pessoas que não têm experiência com isso, não são capacitadas para isso, com apenas 4 bombeiros, né? A gente levanta também este gargalo na administração estadual no sentido de que precisamos de mais bombeiros militares para efetivar este trabalho na abrangência toda da responsabilidade de cada companhia? Bom, um excelente questionamento. Primeiro que a gente tem que saudar o trabalho que o Corpo de Bombeiros faz, apesar desse efetivo baixo, realiza um trabalho de excelência e com certeza é uma das instituições mais respeitadas, não só do Estado, mas no país todo. Então o trabalho do Corpo de Bombeiros é fundamental e realmente são super-heróis, salvam vidas. Mas o Estado deve ter uma preocupação maior nesse sentido. Nós temos diversos municípios, né, com uma população até considerável, que não tem nenhuma unidade do Corpo de Bombeiros. Nós temos um efetivo dentro da nossa própria cidade, que já é uma cidade um pouco maior, que é um efetivo defasado até mesmo pelo número de cidades que ele é responsável em atuar. Então é necessário sim um esforço do Estado, em parceria com os municípios, e o professor William bem disse, os municípios também precisam dar a sua contribuição, principalmente através da criatividade, mas que seja algo profissional. Nós não podemos também arriscar pessoas sem nenhum tipo de treinamento e colocá-las para tentar salvar animais, apagar incêndio. Não é assim. Então o Estado ele deve criar dentro da sua estrutura, deve possibilitar que o Corpo de Bombeiros ele possa ter mais capilaridade em outros municípios, sobretudo através de investimentos no que diz respeito ao efetivo, né? Por outro lado, os municípios têm a responsabilidade também de contribuir, ajudando na estrutura física, ajudando no material necessário e também criando, né, cada qual diante da sua realidade, perspectivas e mecanismos de que o município possa atuar, mas que isso seja feita de forma coordenada, ou seja, que o Corpo de Bombeiros se responsabilize em treinar pessoal, em contribuir com as defesas civis, com os órgãos de proteção à natureza do âmbito municipal, para que nós possamos fazer realmente um trabalho em cadeia. Afinal de contas, um foco de incêndio em Poços, ele rapidamente se espalha e pode alcançar outras cidades, sobretudo em decorrência dos fortes ventos que temos aqui. É importante também reconhecer isso. Então, é necessário sim que o Estado reforce a sua conduta no sentido de contribuir com a instituição Corpo de Bombeiros e de dar o suporte técnico para que os municípios também possam se organizar para evitar essas tragédias que o professor William bem trouxe aqui. Professor William, falando no tema ainda, a gente até tem aqui Lei de Crimes Ambientais. O Brasil tem, nós até comentamos em outras oportunidades já aqui no Em Debate, o Brasil tem aquele costume ridículo, né, de leis que não pegam, né, não deveria existir isso, mas esta Lei de Crimes Ambientais, ela é exatamente uma situação bastante complicada, porque eu, pelo menos nos 8 anos de jornalismo que eu tenho, foram raríssimas as oportunidades onde nós tivemos um flagra de uma pessoa ateando fogo no local, sendo presa, sendo aplicada esta multa de quase R$10 mil. Então, será que precisaríamos também, como o senhor disse, dentro da questão preventiva, a questão fiscalizatória, né, para tentar pegar essas pessoas, elas serem punidas por estes crimes ambientais? A lei de crimes ambientais, né, a Lei 9.605, é uma lei boa. Ela é muito boa, traz ali bastante diretrizes para regular a atuação e equalizar o meio. Nós precisamos ter um meio ambiente equilibrado, né? Nós temos que equalizar as atividades empresariais, agrícolas com o meio ambiente, né? Isso está na Constituição, todos nós precisamos zelar pelo meio ambiente. Essa lei veio para regulamentar isso tudo, e uma lei boa. Só que se não houver fiscalização, não vai adiantar ter a lei se não tiver uma fiscalização. E principalmente a conscientização. Nós precisamos ter campanhas de prevenção e de conscientização que o fogo, se não for controlado, ele vai causar malefícios para toda a comunidade. Porque aí nós estamos diante de interesses difusos, né? Porque uma queimada que é feita, essa queimada que está acontecendo na Águas da Prata, não se sabe como é que foi a causa, se foi espontânea, se não foi espontânea, se foi por ação humana ou não, mas não importa. O que importa é que todo mundo, né, todas as pessoas que estão lá em Águas da Prata, dos municípios vizinhos, todas as pessoas que passam por ali,
elas sentem e vão sentir esse impacto. Por isso nós estamos falando que temos que ter um meio ambiente protegido e equilibrado. E essa lei é muito boa, mas se não tiver uma fiscalização e uma apuração desses fatos e a aplicação das penas e das sanções a essas pessoas, ficamos naquela famosa impunidade, sensação de impunidade, e as pessoas vão continuar colocando fogo no lixo, no terreno baldio, que isso também é crime, né? E continuar intoxicando as pessoas e fazendo mal para a sua própria saúde, para a nossa fauna, para a nossa flora. Eu estava vendo hoje de manhã uma reportagem sobre a questão lá do Pantanal, que algumas pessoas estão dizendo que quem não conheceu o Pantanal antes dessas queimadas não conhecerá o Pantanal como era antes, porque não vai voltar a ser o que era antes. Em muitos casos, nós temos o fogo controlado, mas está queimando o solo a 2 metros, né, de profundidade. Tamanha é a força, tamanha é a intensidade dessas queimadas. Seja por ação humana, ou seja de uma forma espontânea, o que importa é que nós tenhamos conscientização, e para a implementação e aplicação dessa lei, nós precisamos ter uma fiscalização mais apurada, sob pena de estarmos diante de impunidade. Correto. Vamos então agora às considerações finais. Professor Camilo Oliveira. Bom, vamos lá. É um assunto delicado, é um assunto que nós temos que tratar, mas como bem dito ao longo do programa, é necessário conscientização e fiscalização. E ambas essas medidas, elas passam e permeiam a atividade do poder público. Então é necessário que o poder público ele assuma a sua responsabilidade, não deixando apenas para a instituição Corpo de Bombeiros, que ela tenha efetivamente estrutura e políticas públicas para que possam evitar com que essas tragédias aconteçam de forma reiterada, que é o que nós estamos vendo. E isso não é difícil, né? Além de dar o suporte ao Corpo de Bombeiros que está aqui, o município ele tem que analisar a sua legislação. Falamos aqui, é matéria de primeira ordem que o plano diretor seja revisto. Porque no plano diretor são traçados as localidades em que pode haver expansão imobiliária, onde podem ser construídos prédios, e tudo isso envolve a questão do meio ambiente e está também relacionada à questão das queimadas. Por outro lado, a fiscalização através do Código de Posturas do município tem que ser grande, porque muitas pessoas permitem que o lixo se espalhe em terrenos baldios e depois vão lá e fazem as queimadas. Então é necessário também uma fiscalização de posturas muito firme, muito séria na cidade, assim como a fiscalização em relação aos crimes ambientais propriamente dito, que estão relacionadas. Então eu penso, e como sugestão, entendo que essa é uma das pautas principais para serem colocadas, que o município possa ter uma estrutura adequada e contribuir com políticas públicas que respeitem as peculiaridades da cidade e que possam contribuir para que se evite essas queimadas e outros crimes ambientais que nós todos sabemos que acontecem e acontecem em grande quantidade por aqui. Agora, considerações finais do professor William Louro. Bom, de tudo que falamos aqui, então ficam essas palavras: conscientização, fiscalização e prevenção. Mas para que isso aconteça, nós precisamos ter, como foi dito aqui, uma estrutura adequada. Como eu disse, administrar, gerir, ser um gestor público, você precisa ter criatividade e delegar funções, não é? Delegar para cobrá-las posteriormente. Porque o gestor, de repente, não é um especialista em meio ambiente, não é um especialista em saúde, não é um especialista em habitação, não é um especialista em segurança, mas ele é o gestor. E ele, sendo o gestor, ele tem que escolher uma equipe, né? Estruturar essa equipe de uma forma adequada para que todos esses campos, todos esses segmentos sejam adequadamente estabelecidos e orientados. Ou seja, se a gente está falando de questões de queimada, nós estamos falando de prevenção a queimadas, a incêndios, etc., nós precisamos ter uma secretaria, um órgão municipal que seja responsável por isso e que estabeleça políticas públicas para evitar esse tipo de coisa, e quando acontecer, que seja a resposta o mais rápido possível, não deixando, como o professor Camilo disse, só no trabalho heróico que no Corpo de Bombeiro faz. Nós precisamos ter, dentro do município, uma estrutura adequada para que essas políticas públicas sejam realizadas, para que possa haver prevenção, para que possa haver a conscientização e principalmente a fiscalização. Não pode ser improviso, não pode existir improviso, porque se você tiver essas atitudes improvisadas, a tendência de dar errado é muito grande. Nós precisamos ter planos, nós precisamos ter prevenção, e isso se faz com uma estrutura adequada. Improviso é falta de planejamento, e a falta de planejamento gera isso do que a gente está
vendo por aí. Excelente, muito obrigado, professor Camilo, professor William. Mais uma excelente aula que tivemos aqui, desta vez debatendo também a questão do incêndio. E só para finalizar, o principal fator que a gente pede, né, gente? A você que está aí e que comete queimadas, por favor, tenha conscientização. A gente já está pedindo, por favor, para esses criminosos ambientais, porque infelizmente falta fiscalização, faltam ações do nosso poder público. O Em Debate é isso, visões diferentes colocadas em pauta para que você possa construir a sua opinião. Nós ficamos por aqui e a gente volta ainda durante a programação da TV Plan. Muito obrigado pela audiência, gente. Uma ótima tarde. Tchau.